amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Como nós estamos ainda por esse meio de comunicação, cada um vai ouvir uma hora, né? Então, eu só desejo que sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez estamos aqui. E hoje nós estamos no capítulo 9 e vamos estudar, vamos refletir precisamente a reflexão. Eu acho que é o maior trunfo que a gente tem quando a gente estuda a doutrina espírita, porque isso nos traz o conhecimento, nos traz o entendimento. E para nós o entendimento é essencial, porque senão a gente não muda, a gente não sabe por que está aqui, né? Então, nós vamos refletir, eu sempre falo isso, né? Refletir sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Está no capítulo 9. Nós vamos da questão 525 a 531. Mas antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer as nossas preces, nós vamos fazer a nossa reflexão junto a Jesus, junto aos amigos espirituais, para que a gente possa obter o apoio necessário para esses estudos e para esse aprendizado. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, estamos aqui mais uma vez, Senhor, envolvidos nas tuas vibrações de amor, para te pedir, Senhor, cuida de cada um de nós, que possamos sim, Senhor, estar sempre debaixo da tua proteção e do teu amor. E entendendo, Senhor, através do estudo que fazemos, o nosso papel nessa encarnação, e que somente tu, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira felicidade nós encontraremos te seguindo. Então, Jesus, muito obrigado por tudo. Que esteja sempre conosco, que seja sempre conosco para nossa segurança. E que seja em teu nome, amado Mestre. Que seja em nome da nossa Mãe Maria, essa Mãe querida e amada. Que seja em nome dos amigos espirituais, diretores da nossa Casa do Caminho, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, que seja em nome de nossos guias e protetores, e acima de tudo, Senhor, que seja em nome de Deus, que é nosso Pai de amor, que pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos as reflexões que faremos hoje no nosso Livro dos Espíritos. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos lá, meus amigos. Então, nós vamos estudar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, para nós que já temos, acho que não temos mais dúvida, nós somos espíritos. Somos espíritos que estamos nesse momento passando por uma encarnação onde tivemos a oportunidade de estar aqui para nos melhorarmos. Esse é o nosso caminho. De encarnação em encarnação, nós vamos procurando nos melhorar. Mas como Deus é bondoso e como Jesus é nosso amigo. Na hora da nossa programação reencarnatória, na hora que nós estamos do lado de lá e temos que voltar para o lado de lá para habitar este corpo de carne, nos é concedido a bênção de ter amigos que nos acompanham, espíritos que vêm, espíritos que nos amam, espíritos protetores que nos vêm para nos momentos difíceis da nossa vida, sempre nos orientando. Agora, orientando, incentivando, nos dando aquele tchan, na hora que a gente está nas dúvidas, mas nunca interferindo no nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio são as nossas escolhas. Nós escolhemos o que fazer. Então, como fazer na hora das tomadas de decisões difíceis? É por isso que essa abençoada doutrina espírita
chegou nas nossas vidas justamente para nos ajudar. Porque através da prece e da nossa ligação com esses amigos espirituais, a gente acaba achando uma solução para os nossos problemas. A gente tem a sustentação necessária. E eu que o diga nesse momento. Então, meus amigos, vamos começar refletindo assim. Na questão desse mesmo item, na questão 459, né, do item 9, porque o item 9, o título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, Kardec pergunta assim, os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Não esquecendo que somos espíritos, estamos encarnados. Aí vem a resposta dos espíritos. Sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então vamos lá ver se a gente não eu estou falando assim porque eu sei que nós, que somos já da doutrina espírita, nós entendemos isso tudo perfeitamente. Só que pessoas que às vezes estão assistindo, e eu tenho filhos que assistem que não entendem, às vezes ficam perdidos, muitas das vezes ficam perdidos, ficam falando que eu falo por... Teve um filho meu antes que falou que eu falo por parábolas, que ele quase não entende nada. Eu digo, pois é, isso é falta do conhecimento. Então, vamos lá. Somos espíritos nesse momento encarnados. Eu estou nesse corpo, vocês que estão aí me assistindo estão cada um no seu corpo, que é necessário para a sua evolução. E nós, aqui na carne, uns para com os outros, na nossa convivência, nós estamos sempre influenciando e sendo influenciados. Aqui, encarnados. Não é? Então, eu estou sempre dando um palpite na vida de uma pessoa que me pede uma opinião, a pessoa vem e fala. Então, nós estamos sempre na família, estamos sempre nos influenciando e sendo influenciados. E aí, o que acontece? Acontece que a mesma coisa acontece de lá para cá. Nós temos amigos espirituais que estão diretamente ligados a nós. E é por isso que a doutrina espírita nos ensina sempre nos estudos que nós devemos estar vigiantes e alertas aos nossos pensamentos. Porque os amigos espirituais do bem que nos assistem, eles vêm nos orientar. Só que muitas das vezes a nossa cabeça é tão, vou dizer assim, um termo até meio coisa, tão estrambelhada, que nós ainda estamos tão ligados a essas pequenez da matéria, que nós não ouvimos o que temos que ouvir de certo. E procuramos dar ouvidos àqueles que dão conselhos errados, porque estamos sendo influenciados por todos os tipos de espíritos. Nós, neste momento, estamos rodeados de espíritos. Não são só os nossos amigos queridos espíritos que estão do nosso lado. Eles nos ajudam. Mas, para isso, nós temos que estar sempre em sintonia com eles. Sempre com o coração no bem. Sempre com o pensamento no bem. Porque aí eles chegam. Agora, se eu começar a pensar besteira, pensar em fazer besteira, pensar no mal, eu hei de atrair para o meu lado espíritos que pensam como eu e que vão me incentivar a fazer besteira. E é o que a maioria das vezes acontece. Aí depois fala, não é possível, não fui eu que tive essa ideia, deve ter sido algum obsessor. É fácil botar a culpa no obsessor. Se o obsessor é aquele espírito que vem nos obsidiar, trazer pensamentos ruins na nossa cabeça para que a gente faça. Eles não podem interferir, assim, obrigar você a fazer. Agora, se você já está com a mente voltada para fazer aquela coisa errada, eles vão te incentivar e você vai acabar fazendo. Então, é isso que nós temos que estar atentos. É por isso que a gente sempre aprende na doutrina. Vigiai e orai, é que Jesus dizia para a gente. Prece, fazer a
prece para os nossos amigos espirituais, fazer prece para Jesus, para Maria, porque nós vamos tendo o conforto necessário. Eles não vão resolver os nossos problemas, eles não vão tirar as provas pelas quais nós temos que passar. Porque quando a gente vem para essa encarnação, a gente sabe, nós sabemos que nós estamos encarnando ainda num mundo de expiações e provas, onde espíritos que não seguem as leis divinas estão encarnando aqui, inclusive nós. Porque se nós fôssemos espíritos de luz, nós já não estaríamos mais aqui. Mas temos esses amigos de luz que estão sempre vindo nos ajudar, porque a bondade deles é extrema. Um dia estaremos no lugar dele também, ajudando seres encarnados, espíritos encarnados que estejam precisando de ajuda, né? Então, vamos lá para as questões. Então, o problema é esse. O problema não, a solução. Orar, vigiar, estar sempre em contato com esses amigos queridos que chamam-se anjo da guarda, guia, mentor, protetor. São aqueles que nos amam e nos querem bem. Então, até a influência que nós vamos fazer com as pessoas que nos cercam devem ser as melhores possíveis. Nada de maledicência, nada de conselhos errôneos, nada de conselhos maldosos. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter dentro do nosso coração o amor que Jesus nos ensina, uns pelos outros. Se um amigo ou uma amiga vem pedir um conselho, ou se estiver fazendo algo errado, até para que eu possa me dirigir a essa pessoa e influenciar para que ela possa entender que ela está, de repente, partindo para uma situação mais complicada, eu tenho que ter amor no coração. Não é chegando nada, porque ninguém modifica ninguém. O fato é esse, né? Como eu já falei, livre-arbítrio é de cada um. Cada um escolhe o que quer para si. Agora, a semeadura é farta, a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantar. Então, nós não podemos, nós passamos pelas dificuldades. Todos nós passamos e passaremos. Porque nós estamos nos quitando com a lei divina, que nós não conseguimos cumprir. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos ler a primeira pergunta para a gente começar a refletir sobre isso. Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da nossa vida? Certamente, visto que vos aconselho. A resposta dos espíritos para Kardec. Subpergunta A. Exercem essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem? Isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca fora das leis da natureza. Ou seja, o que está debaixo da programação reencarnatória e que seja da lei de Deus, eles não influem, não podem influir, né? Porque a cada encarnação nós vamos aprendendo a utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. Então, eles nos aconselham, estamos numa sinuca. De alguma maneira, estamos numa sinuca. E eles nos aconselham. E muitas das vezes nós pensamos que aquilo vem da nossa ideia, da nossa cabeça, não sabemos que atitude tomar. Basta pensar, isso seria uma coisa certa? Isso é uma coisa certa que eu estou pensando? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A pessoa aparece uma doença na família, uma doença grave. Temos duas opções. Entrar no pânico, entrar na depressão e se desesperar e acabar morrendo até antes da hora, porque se entrega. Ou se apegar na fé, se apegar na prece, se apegar com esses amigos queridos, eles vão tirar a doença da pessoa ou daquele ente querido? Não. Mas eles vão dar força, eles vão dar sustentação para que a gente e a pessoa doente, ou se nós estivermos doentes, nós consigamos passar por aquilo ali.
sem desespero, porque nós não estamos sendo castigados. A questão é resignação e aceitação, principalmente nas questões das doenças. Estamos precisando nos limpar de alguma maneira de alguma coisa que erramos lá atrás. Estamos precisando aprender de alguma maneira a amar ao outro que está doente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos bem de saúde e a gente não se liga na questão de uma pessoa conhecida nossa que está doente e chegar e a pessoa pede prece. No nosso passe de cura a gente pede prece, no nosso passe do Leão Denis a gente pede prece. E as mãozinhas vêm assim. E a gente tem certeza que aqueles amigos que nos amam estão rezando por nós. E isso é muito importante. Uma corrente de orações por uma pessoa que a gente ama ou que a gente não conhece. Isso é muito bom. Chega através da pessoa força para passar por aquele momento. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar ligado sempre, sempre na prece e nos bons espíritos. E tirar da nossa cabeça, nós que temos a cabeça meio tumultuada, no caso eu tenho a cabeça tumultuada, mas já estou bem melhor. Eu ainda conversei com a minha terapeuta essa semana, ela falou, olha quanta coisa você já melhorou, Mário. E a gente tem que entender que ninguém passa pelo que não tem que passar. Seja lá o que for, tudo que estamos passando, Deus sabe, está debaixo do controle dele. Então, se está debaixo do controle dele, ele não quer o nosso mal. Ele é nosso Pai de amor. Ele sabe que aquilo vai ser bom para a gente. Então, vamos agradecer, principalmente as dificuldades que a gente passa. Porque aquilo vem nos ajudar. Vamos seguindo. Tem um comentáriozinho de Kardec assim, né? Imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar através de fenômenos extraordinários, milagres, né? Gostaríamos de que viessem em nosso auxílio por meio de milagres e idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Então, quando a pessoa passa por uma dificuldade, principalmente de uma doença, se pede tudo e já quer ficar bom, achando que vai chegar na hora, vem um milagre, uma varinha mágica e a coisa vai se resolver. Vai se resolver, sim, mas através da fé, da força e da coragem, tendo entendimento que aquilo que estamos passando é para o nosso bem. Nada, nada, nada é castigo de Deus. Nada. Nunca pensemos assim. Então, se partirmos por esse caminho da fé e que tudo que vem para nós é para nossa melhoria espiritual, para o nosso caminhar, para a nossa evolução como espírito, nós com certeza passaremos melhor. Não adianta a gente começar a entrar em desespero e resmungar contra quem? Contra Deus? Aí tem uma passagem do Evangelho que diz assim, se um pai humano não dá pedra para o seu filho comer quando ele lhe pede um pão, que nenhum pai vai dar, nenhuma mãe, porque Deus daria um castigo para nós, ele que é todo perfeição, é todo poder e bondade. Ele só quer o nosso bem. Então, o que vem não é a pedra. O que vem é o amor de Deus para nos ajudar a nos quitar e para a gente aprender alguma coisa com isso. Então, aceitação e resignação é muito importante. E temos esses amigos que a gente está estudando aqui hoje, que vêm nos ajudando nessa luta. Porque a vida aqui no planeta Terra é uma luta. Nós não viemos aqui a passeio.
Nós viemos aqui para passar pelas dificuldades e aprender. Vamos indo. Então, vamos lá. Aí ele vem trazendo os exemplos da intervenção, se pode ou não dos espíritos acontecer, né? Tendo uma ação sobre a matéria, o Kardec pergunta, né? Os espíritos podem provocar certos efeitos visando fazer com que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer, né? Um homem deve morrer. Sobe numa escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar-se para que o destino desse homem se cumprisse? É bem verdade, aí vem a resposta dos espíritos para Kardec. É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las, fazendo surgir em dado momento um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Eles não têm esse poder. Então, no exemplo em que citas, a escada se partiu porque ela estava podre, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem, né? E ele veio a falecer. Se tivesse no destino de tal homem perecer daquela maneira, eles poderiam se ter inspirado ele para subir naquela escada que deveria quebrar-se e ele morreria. Isso se tivesse na programação dele morrer daquela maneira. E sua morte aconteceria por um efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre para isso. Então, se estivesse na programação daquele homem morrer daquela maneira, por que morrer daquela maneira? Sabe Deus. Tinha um motivo de morrer daquela maneira. Alguma ele aprontou porque ele teria que morrer assim. Então, o que poderia acontecer é que eram os espíritos intuíssem ele subir naquela escada. E a escada se quebraria e ele morreria, porque estava na programação dele. Agora, jamais os espíritos iriam quebrar a escada no momento que ele subisse. Aí vem um outro exemplo. Tomemos como um outro exemplo o estado natural, que não tem nada a ver com a matéria, o efeito natural da natureza, né? Um homem deve perecer, já está na programação dele, fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio cai e o mata. Coube aos espíritos provocar o raio e dirigi-lo para ele? Olha outra aí. É a mesma coisa daquela. O homem teria que morrer fulminado por um raio. Por que motivo também? Aqui não fala, mas tinha um motivo. Então, foram os espíritos que fizeram aquele homem ir para baixo daquela árvore e trouxeram o raio para pegar ele? Não. O raio cairia naquela árvore de qualquer maneira. O que os espíritos fizeram foi intuí-lo para que ele, estava na programação, se fosse se abrigar naquela árvore, porque eles sabiam que naquele temporal, naturalmente, ali cairia um raio. Agora, com ele ali ou sem ele ali, eles não iriam desviar o raio. Eles não desviaram os espíritos do raio para atingir o homem naquela árvore. A árvore seria atingida. E se ele não tivesse ido para baixo daquela árvore, ele iria morrer num outro momento, atingido por um raio, de uma outra maneira, mas morreria dessa maneira. Não que os espíritos intervissem no raio. E tem outra aqui também, quer ver? A resposta de Kardec é essa. Ainda é a mesma coisa. O raio caiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim fosse, né? Questão de energia, né? Mas ao homem foi inspirada a ideia de se refugiar sobre essa árvore, sobre a qual o raio deveria cair, pois a árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Então, o que a gente vem trazendo aqui no capítulo de hoje é a influência nos acontecimentos da vida. Então, existe a influência não direta que vai derrogar a lei dos espíritos, entendeu? Agora, eles, através da influenciação que eles possam ter sobre nós, né? Pode acontecer isso. Como pode ser também o contrário. Se a gente estiver ligado, por exemplo, a um espírito que queira nos
De repente, um inimigo de outra vida, um espírito que queira nos perturbar. Já aconteceu comigo uma coisa assim, eu sempre estou contando um caso. Eu um dia saindo para caminhar de dentro do meu condomínio, e quando eu cheguei na porta do condomínio, lá no portão principal, eu senti exatamente uma voz me dizendo assim, volta daí agora. Eu parei e falei assim, por que eu estou pensando isso? Mas aquilo tornou a vir na minha cabeça. Volta daí agora, não saia. E eu, como não sou boba, fiz meia volta e voltei para casa. Com certeza, o meu protetor, algum espírito que me amava, estava vendo que tinha algum perigo para mim ali fora. E aí, como não estava na minha programação de acontecer aquilo, ele me intuiu e eu obedeci e voltei. E graças a Deus não me aconteceu nada. Então, vamos seguindo. Um homem, outra pergunta de Kardec. Isso é para ver o tipo de influência nos acontecimentos da vida os espíritos podem fazer. Tudo na intuição. Um homem mal intencionado dispara contra alguém um projétil que passa de raspão e não atinge. Quantas vezes a gente escuta falar, né? A pessoa teve uma bala aí, passou de raspão aqui, quase matou a pessoa. Meu Deus, eu não sei como é que não matou, parará. Então, a pergunta é, um espírito bondoso pode tê-la desviado a bala dele, se passou de raspão? Olha aquela história que eu contei ali, que eu voltei, né? Se o indivíduo não deve ser atingido, se não estava na programação dele morrer daquela maneira, com uma bala, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a pontaria. Ofuscar a vista dele, do inimigo que está com a arma na mão. O amigo pode muito bem ter feito isso. Não que ele desviou a mão dele, ele ofuscou a vista e ele errou a mira. Passou com uma névoa na vista dele, assim, não enxergou direito, errou a pontaria. Pois, uma vez disparado o projétil, segue a trajetória que deve percorrer. Então, o espírito, por exemplo, o cara atirou naquela pessoa que estava com o seu espírito amigo ali do lado. O cara atirou. Se o espírito não tivesse ou desviado, ou a pessoa que ia levar o tiro, ou dado uma nebulosidade na vista daquele que a bala, o espírito não tinha como desviar a bala. Uma vez atirada, ela ia reta, não tem como. Uma vez atirado, está dizendo aqui, uma vez disparado, o projétil segue a trajetória que deve percorrer. Não tem como o espírito fazer isso. Então, eles não têm como mexer, eles agem na matéria através da intuição. Não tem como mexer naquilo que já existe, que é matéria. Eles são espíritos, entendeu? Outra coisa. O que deve-se pensar das balas encantadas que tratam algumas lendas e que fatalmente atingem o objetivo? Aí os espíritos respondem, por imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Então, antigamente não tinha umas histórias que contavam que para matar, existiam as balas de prata que matavam, que não desviava nada para matar vampiro, era bala de prata, era alho, coisas com alho. Então as pessoas ainda tinham muito aquela ideia do maravilhoso, do fenômeno. Isso daí ele vem dizendo, tudo aqui é por imaginação do homem. A gente sabe que não existe isso. Aí sube a pergunta A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida
pode ser contrariado por espíritos que desejem o contrário? Olha só, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que desejam o contrário? O que Deus quer deve ser feito. Se houver demora ou impedimento, é pela vontade de Deus que aconteça. Então, não pode, o que Deus quer é aquilo e pronto. Não pode ser contrariado nem desviado nada que não seja da vontade de Deus. Se demora, se não demora, é porque Deus achou que deveria demorar. Então, não temos como questionar isso. E a 531, que eu acho que hoje é a nossa, aqui nesse momento é a nossa última. Mas eu vou continuar depois, semana que vem, com o restante, que a Ana Paula dividiu em 2 partes, que é o mesmo assunto. Aí a gente volta. 531, cadê? Não, 530, né? Os espíritos levianos e zombeteiros podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Então, vem falando dos espíritos zombeteiros. É o que eu falei para vocês. A gente está rodeado de espíritos e vai depender do nosso sentimento, pensamento, a quem nós estamos nos ligando. Aí vem a resposta. Eles se comprazem nesses aborrecimentos, que representam para vós provas, a fim de exercitar vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que não tem êxito. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as nossas decepções. Foi o que eu falei daquele do obsessor, né, do espírito obsessor. De que sois vós mesmos os primeiros artesãos. Quer dizer, nós procuramos as nossas confusões e depois queremos botar a culpa no espírito obsessor. Nós simplesmente damos brecha para eles nos incentivarem, mas quem começa com a história somos nós mesmos. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções, de que sois vós mesmos os primeiros artesãos, pela vossa irreflexão. Pois acredite que se a tua louça se quebra, é muito mais por inabilidade tua do que por culpa dos espíritos. Aí vem aquela história. Tô dentro de casa estabanada, correndo para lá e para cá. Aí, como eu sou espírita, cai prato, quebra. Ih, os espíritos estão me fazendo quebrar tudo, sumir tudo e parar. Sim, podem até estar te incentivando a isso. Só que você está dando brecha e é você que está no comando da tua vida. É você que está no comando da tua louça, digamos assim. Se você não está prestando atenção na sua vida, nos seus pensamentos, com quem você está se relacionando, brechas para quem você está dando, falando em espírito, não venha querer dizer agora que a culpa é só dele. Não é possível. Então, vamos refletir sobre isso. Por exemplo, o subpergunta A. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de uma animosidade pessoal, ou seja, são inimigos já, ou atacam o primeiro que chega sem motivo determinado, ultimamente por malícia. Estamos falando agora daqueles espíritos imperfeitos, aqueles que querem mesmo perturbar, né? Aí eles respondem uma coisa e outra. Algumas vezes são inimigos feitos durante essa vida ou outra vida, que nos perseguem, de outras vezes não há motivo. Então, eu me lembrei daqui de um caso que contaram lá nos estudos do Dr. Bezerra no Leon Denis, que a pessoa estava, um médium lá, ele estava no ponto do ônibus, saiu do Leon Denis, estava no ponto do ônibus para pegar o ônibus para ir para sua casa. E como a gente já acabou de falar que agora nós estamos rodeados de N espíritos, dependendo da nossa vibração e da nossa
do nosso sentimento são aqueles que vão se aproximar da gente. A pessoa saiu de lá bem e tal, e ficou num ponto do ônibus esperando. Começou a ver uma coisa e outra, pegou o ônibus e foi para casa. Chegou em casa, começou um tumulto na casa dela, todo mundo começou a se desentender do nada. E ela falou assim, meu Deus do céu, eu estava tão bem, eu saí do centro agora, que negócio é esse? O que é isso? E aquela situação, sabe quando você chega em casa e uma pessoa começa, você se aborrece logo porque viu uma coisa errada e já começa aquela situação assim meio, não é um tumulto, mas assim, um ambiente pesado. Aí no dia seguinte ela foi lá no centro de novo e conversou lá. E lá o espírito veio, ou o espírito que estava com ela, e disse assim, aí perguntaram assim para o espírito, você tem alguma coisa contra ela? Porque ela saiu daqui tão bem. E você chegou com ela na casa dela e tumultuou tudo? E disse, não, eu estava simplesmente andando aqui pela rua. Estava aqui observando as pessoas. Aí eu gostei dela, fiquei com ela, fui atrás dela e cheguei lá, criei logo um tumultozinho ali. Quer dizer, você vê, ele não era inimigo dela, ele não conhecia ela, mas ele era um espírito que gostava de tumultuar. E ele chegou lá e tumultuou. Então, quando a gente chega na nossa casa, quando a gente observa que na nossa casa, às vezes está você e teu marido, daqui a pouco do nada começa, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, sabe aquele negócio? Divergência de ideias, que a gente fala. Começa aquele DR ali do nada, que a gente sabe que não é do nada. O que é isso? Você e ele estão dando brecha para espírito incentivar vocês aquilo. Pega, você que já sabe, você que já estuda a doutrina, pega o evangelho, abre uma página, vai ler o evangelho, faz uma prece, faz uma oração, pronto, aquilo vai passar. Conversa com o seu companheiro, vamos fazer uma prece, tem alguma coisa errada aqui, não é porque a gente não tem que estar fazendo isso. Então já não nos cabe mais estarmos entrando nessas sintonias. Não nos cabe. Então, aqui eu já estou passando um tempinho daqui, mas eu vou ler a última. A malquerência dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a vida corporal deles. Temos um inimigo aqui. O inimigo morre e acaba a malquerência? Aí a resposta. Reconhece, peraí, deixa eu ver se eu estou direitinho aqui, eu vou virando. Reconhecem com frequência sua injustiça e o mal que fizeram, quando chega no plano espiritual, né? Mas frequentemente também vos persegue com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Quer dizer, se ele era meu inimigo, eu também dei brecha para ser inimigo. Então, de repente, chegando lá no plano espiritual, o inimigo morreu, a gente fica assim, ai, graças a Deus, pelo menos não tem mais ninguém para ficar com raiva de mim. Medo engano. Ele chegando lá, ele até pode observar que ele estava fazendo algumas coisas erradas. Aliás, observa muito. Mas se ele quiser continuar te perseguindo, vai continuar. E Deus permite por quê? Para te experimentar também, para ver que você também estava contribuindo para isso. Se existem duas pessoas que não se gostam, mas as duas ali têm culpa do cartório. Porque quando tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. Se você sente que a pessoa não te quer bem por algum motivo, e se você se estudar e perceber, eu falei, meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa estar assim comigo, o que foi? Geralmente tem um motivo, né? Mas se você achar que não tem, reze por essa pessoa. Peça a Jesus que essa pessoa tire esse mal-estar que tem em relação a você. A prece é o melhor remédio que se tem para que a gente traga as pessoas para perto da gente. Principalmente essas pessoas que não nos amam ainda. E aí vem aquela história. Se a pessoa te fez alguma coisa, lembra Jesus lá falando para os apóstolos dele? Perdoa para Pedro. Perdoa. Devo perdoar, Senhor? Porque Jesus falava no perdão. Até 7 vezes, aí Jesus perdoa 70 vezes 7. O que Jesus queria dizer com isso? Perdoa sempre.
Quando você perdoa, tu tira o rancor do teu coração e automaticamente vai tirar do coração do outro. Então, subpergunta A, e aí eu vou encerrar 40 já. Pode-se pôr fim a isso? E através de que meio que a gente pode fazer com que acabe essa animosidade do espírito conosco? Sim, acabei de falar. Pode-se orar por ele e retribuir-lhes o mal com o bem. Eles acabam por compreender seus enganos. De resto, se se souber pôr-se acima das suas maquinações, eles param vendo que nada ganham com isso. Ou seja, se eles estão perturbando e você consegue perceber isso, reze. E daqui a pouco eles não vão continuar porque não estão conseguindo nada com isso. Aí, comentário de Kardec. A experiência prova que alguns espíritos prosseguem na sua vingança, de uma existência para outra, e que, assim, se expiam cedo ou tarde os erros que tiverem tido cometidos para com alguém. Então, eles podem conseguir, mas vão expiando os erros que tiveram com alguém. Então, nosso tempo já passou a 10. Então, eu desejo a vocês uma boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem me vendo. Agradeço a presença de vocês muito e peço que vocês continuem estudando, assistindo as palestras, assistindo os estudos, porque é isso que vai nos impulsionando para frente. Meus amigos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem com o Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, peçam sempre saúde para eles e que eles estarão sempre conosco nos auxiliando. Um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem, se Deus quiser.